Breno Herculano e Gazão, dois novos nomes que devem ser anunciados pela equipe regatiana para a sequência de 2025, visando muito a Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, as duas competições que ainda restam no calendário do CRB. Um dos nomes chega e deve ter muito espaço, o outro tem uma concorrência um pouco maior. Dois nomes que, gerando crédito também para a informação, foram veiculados, ainda não anunciados pelo CRB, mas se teve a informação a partir da Gazeta Web, a partir principalmente do Iverson Fernandes lá da Gazeta. Vou trazer um pouco do currículo desses jogadores e o que eu observo desse movimento do CRB. Começando, e antes também de dar sequência, fique à vontade para comentar, fique à vontade para opinar, deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe o link para mais conteúdos como esse. Já fiz uma avaliação do CRB para essa Série B de 2025 de uma forma um pouco mais geral. Eu trabalhei sobre alguns nomes, inclusive o Fernando Henrique, né, outro nome que chegou recentemente ao CRB, já tem vídeo falando sobre ele, e também sobre esse movimento de negociação do CRB com o Goiás, que inicialmente era a partir da multa, que estava ali, pelo menos das informações que circulavam, na casa de 6 milhões. Só que aí depois veio a possibilidade de troca de jogadores, pintou o nome do Regis, pintou o nome do Zé Hugo que aparentemente não vem. O Regis, inclusive, e aí tem um ponto de uma notícia talvez positiva para o torcedor do CRB, porque se tinha um movimento provável ou possível da ida do GG para o Remo, se tinha esse movimento nos bastidores, só que o Remo anunciou o Regis, que estava no Goiás, para a camisa 10. Então, muito provavelmente, o Remo já não tem mais interesse, já não vê, até áudios que vazaram, tocavam no ponto do Remo não entender como algo viável a chegada do GG para a equipe paraense. Mas voltando aqui ao ponto do assunto, do tema principal, vamos falar sobre esses dois novos possíveis nomes para a equipe regatiana, começando com o nome do Gazão. Gazão que teve passagem pela base do Grêmio, passagem pelo Brasil de Pelotas, Avaí, Sampaio Corrêa, e nessa temporada estava no São Bento. É um volante, assim, não vou falar muito de nível técnico, até porque não pude acompanhar muito a carreira do Gazão, mas pelo que eu consegui observar pesquisando, ele é um primeiro volante. É uma aposta, mais uma aposta para o meio de campo do CRB, que já tem Caliel, Natan Melo, Fernando Henrique, que tanto pode jogar como um primeiro homem do meio de campo, como um volante, como também pode jogar como meia central, e tem o Meritão também. Assim, avaliando o que se tem de ideia do meio de campo do CRB, ele tem uma manutenção de ideia do que foi o meio de campo do ano passado, de 2024. Quem recorda 2023, era um meio de campo muito mais pesado. Tinha o nome do Auremir, tinha o nome do Juninho Valora, e já na temporada passada, o CRB vem mantendo uma ideia, colocou uma ideia de ter um meio de campo com um homem um pouco mais rodado e um nome um pouco mais leve, até para ter um pouco mais de intensidade no meio de campo. E em 2025 também aparentemente mantém essa ideia. Natan Melo como um nome mais leve, o Caliel como um nome mais leve, tem o nome do Meritão com algum currículo e também um pouco mais, gerando um pouco mais de peso ao meio de campo, e peso não só no currículo, mas peso em questão de estrutura, em questão de poder de gerar experiência, um poder de gerar alguma contenção a mais. Então, mantém essa ideia na estrutura de meio de campo. Vamos ver como o Gazão consegue encaixar, mas eu entendo que é um jogador que chega com uma concorrência muito alta e não sei até que ponto ele vai conquistar algum espaço nesse meio de campo. A concorrência, dá para perceber aqui que ela é bem elevada. Você tem até a possibilidade de um GG jogando como um segundo homem no meio de campo, que é um pouco mais difícil, mas pode acontecer. Enfim, o que dá para colocar como uma margem maior, principalmente avaliando a estreia do Barroca, é que talvez o número de volantes durante os 90 minutos possa crescer um pouco mais. Mas entendo que é um Gazão que chega e talvez vai ter que lutar muito por espaço para a estrutura desse meio de campo, para ganhar alguns minutos nesse meio de campo do CRB. Ele termina perdendo no sentido de não teve o início da temporada, não teve o campeonato alagoano para ganhar alguns minutos, para tentar um encaixe maior com o grupo, mas
enfim, vejo como um nome que está um pouco dentro dessa identidade do CRB, da última temporada e dessa. Vamos ver como ele consegue se encaixar nesse meio de campo. E o outro nome é o do Breno Herculano, que está envolvido na negociação com o Goiás, com o nome do Anselmo Ramon. É uma troca de um centroavante por outro, com uma compensação de 1,5 milhão de reais, de acordo com a Gazeta Web, de acordo com o Iverson. E também, além desse pagamento do Goiás, além dessa parte financeira do Goiás, tem também o lado da vinda para o CRB do Breno Herculano, com parte do salário, pelo menos o salário, não sei até que tempo, até que período o salário dele vai ser pago integralmente pelo Goiás, né? Esse ponto de contrato do Breno com o CRB, não sei até onde vai, mas pelo menos nos primeiros meses se tem um acordo, a informação é essa, de um acordo com o Goiás pagando o salário do Breno Herculano, até pela troca e pela condição da multa do Anselmo Ramon, que não vai chegar próximo ao pagamento, né? 1,5 milhão, perto de 6 milhões é muito distante, mas se tem o pagamento dos salários do Breno Herculano. A nível técnico, é um CRB que perde muito. A nível de liderança, é um CRB que perde também. A gente está falando de uma das principais peças do CRB que sai, o Anselmo Ramon, e um Breno Herculano, que teve passagem pelo América do Rio de Janeiro, teve passagem por Portugal, Marcílio Dias, Real Noroeste, Aimoré, no interior do Rio Grande do Sul, e também a passagem nas últimas temporadas com Goiás. Ele até teve alguns minutos em 2025, um pouco mais em 2024, mas entendo que é um CRB que termina perdendo. Para o Breno Herculano, é uma boa, assim, e eu até tinha feito uma avaliação sobre as possibilidades de troca, talvez uma troca com o Barceló, por exemplo, né, a vinda do Barceló pelo Anselmo Ramon seria um pouco melhor. Eu vi até alguns comentários de torcedores do Goiás falando, não, o Breno é melhor do que o Barceló. Eu, particularmente, eu não entendo dessa forma. Entendo que o Barceló, por mais que não seja brilhante, mas entendo que poderia gerar mais presença de área do que o Breno. Apesar de entender que o Breno pode ter um pouquinho mais de mobilidade. E aí, o que é bom? Assim, eu vejo que é bom para o Breno, talvez não seja tão bom para o CRB. Por que é bom para o Breno? O Breno chega, e aí diferente do que eu falei sobre o ponto do Gazão. O Breno chega para uma disputa pela 9 que está muito em aberto, né? O que o CRB tem para 9? Daniel Lima, que até estreou na Série B, né, como titular. Na primeira rodada da Série B ele fez o 5º jogo com a camisa do CRB. E tem o Mikael que ex-Sport, teve passagem também pelo Internacional, pelo América, pelo futebol italiano, mas está mais de um ano parado e não se sabe até que ponto ou quando o Mikael vai voltar. Então a 9 está muito em aberto para o Breno, está aqui 23 anos, mais um 26, tá? Eu terminei colocando aqui, mas não atualizei aqui. 26 anos, acredito que ele chega, apesar de uma queda que o CRB tem para 9, mas ele chega para conquistar essa 9, ou minimamente brigar, ou ter um Daniel Lima na sombra, ou ter um Daniel Lima nessa luta pela camisa 9. Vamos ver como ele vai se adaptar ao grupo, como ele vai conseguir gerar um encaixe para a equipe alagoana, mas de fato é um CRB que termina perdendo, e vamos ver de fato como o Breno vai conseguir corresponder. Deixa um pouco da sua opinião quanto a tudo isso, o que você vê desses movimentos do CRB, desses possíveis nomes, prováveis nomes que devem ser anunciados nas próximas horas. Deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal e compartilha o link também para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, até a próxima.